Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegou aqui, olha, o dia da nossa bonequinha com os moranguinhos. Vamos pintá-la? Vou começar minha pinturinha aqui pelo chão, passando uma camada aqui, ó, de incolor, tá? Para umedecer esse tecido e eu fazer um chão bem curtinho. Esse desenho, ele tem muitos elementos bem chamativos. Então, a gente não precisa enfeitar demais também fundo, chão, não. Faz um chão bem simples. Não vou colocar sombra, o fundo, né? Parte de trás. Só um chãozinho mesmo aqui para ela não ficar flutuando. E daí, a gente faz a nossa pinturinha, que já vai ter muitas cores. Será um trabalho bem colorido. Pronto, passei o incolor lado a lado. Vou pegar logo um tom bem escuro aqui, o verde oliva escuro. O pincel que eu tenho aqui é o pincel número 14, tá certo? Eu vou vir aqui, olha, com tinta só assim na quininha do pincel e vou fazer contorninho assim bem marcado. Aqui. Deixa eu marcar um pouquinho mais aqui. Aqui eu vou espalhar um pouco. Só unir mesmo, né, a tonalidade a um incolor que está aqui, para não ficar uma coisa assim solta. Aqui. Pronto, deixa eu espalhar aqui um pouquinho. Esse lado também, vamos unir. E vamos seguindo. Contorninho aqui direitinho, para não sair borrando os elementos. Olha, gente, se você quiser pegar um pincel menor, eu até, né, sugeria, porque fica mais fácil de fazer. Pincelzinho aí, número 8. Eu vou aqui com o meu pincelzinho número 14 mesmo, tá? Fazer o contorninho aqui embaixo do nosso moranguinho. E vamos seguindo. Conforme eu vou chegando lá no finalzinho, aí eu vou deixando de pegar tinta e só espalhando a sujeira do pincelzinho. Puxo assim na horizontal, para emendar os tons. E vou deixar dessa forma. Como eu disse, bem simplesinho, só para ela não estar flutuando, viu? Deixa eu esfumaçar um pouquinho, perder um pouquinho por aqui. Pronto. Vamos, então, para a pintura das folhinhas. Vou começar com essa aqui. Primeiro, eu vou passar o verde pinheiro, que é o verde pinheiro. Aqui, pincelzinho número 8. Nessa região aqui, olhando para minha folhinha, está embaixo da flor. Que tinta eu posso substituir? Pode substituir pelo verde pântano, oliva, algum verde escuro, tá certo? Deixa
Deixa eu puxar esse lado aqui para cima, metade da minha folhinha, deixando esfumaçado. E o chão, Aline, que tinta eu poderia estar usando para substituir? Você poderia estar usando sépia, ou qualquer tom assim, escuro, marrom, rústico, terra queimada. Olha, eu coloco aqui o meu verde pinheiro e deixo ele esfumaçadinho. Deixa eu fazer o contorninho dele bem feitinho aqui, porque já fica pronto. Vou pegar aqui verde soft. Que cor eu posso colocar no lugar do verde soft? Branco, amarelo bebê, verde pistache, verde folha, verde maçã. Tom mais claro. E vou puxar aqui, olha, o meu verde soft para cá. E vamos emendar os tons. É uma folha bem simplesinha, tá certo? Agora, deixa eu fazer o contorninho daqui. Emendei as tonalidades. Pronto. Vou reforçar um pouco aqui. E a minha folhinha ficará dessa forma, essa primeira folhinha. Vamos para essa outra. O que foi que eu fiz na primeira? Eu escureci, eu passei o verde escuro, né? No caso aqui o pinheiro, no lugar onde a minha folhinha se encontra embaixo de alguma coisa, no caso essa florzinha. Deixar aqui esfumaçada essa tinta, para que ela receba melhor o outro tom. Parti a minha folhinha ao meio. E eu vou puxar do mesmo jeito que eu puxei essa, para esse lado, tá? Puxei esse verde mais escurinho aqui para esse lado. Agora, eu venho aqui fazendo o contorno do outro lado da minha folhinha. E esfumaçando esse verde aqui também. Deixei um pedacinho daqui, deixei um pedacinho desse outro lado. Agora, eu termino o preenchimento com o verde soft. Pronto. E aqui. Deixa eu emendar melhor aqui os dois tons. E as minhas folhinhas serão feitas dessa forma. Mas, tem essas outras três aqui. Essa e essa serão pintadas desse mesmo jeito. Essa daqui, vamos pintar juntinhos, tá? Porque ela tá atrás de tanta coisa, não é? Pronto. Deixa eu pegar aqui o verde pinheiro. Fazer o preenchimento dela inteiro, já que ela não é uma folhinha que receba muita luz. Tá lá atrás. Agora, com o verde soft, eu venho aqui, nessa parte de cima, mais livre, coloco uma boa porção. E vou trazendo aqui para baixo.
Vou partir ao meio a minha folhinha. E vou clarear um pouco aqui também, puxando para baixo. Deixa eu clarear um pouquinho mais aqui. E vou deixá-la dessa forma. Essas outras duas serão pintadas desse mesmo jeito. Agora, eu vou para a pintura da flor. Eu vou começar aqui, olha, com vermelho carmim. Passar aqui em volta. Isso aqui tudinho. Vou trazendo, vou crescendo esse vermelho aqui em cima. Esse é um pincel número 8, viu? Mas ele tá bem velhinho. Vou crescer aqui também. Vou basicamente encher minha florzinha com vermelho carmim. Essa outra pétalazinha, né, a posição dela é um pouco diferente. Então, eu vou colocar o contrário. Colocar aqui, ó, na parte de fora, não na parte de dentro. E vou logo começar resolvendo o probleminha dela. Vou colocar aqui o branquinho. Terminando aqui, ó. E separando ela das outras pétalas. E então, eu vou riscar aqui assim. Na parte do meio, eu puxo reto e vou arredondando no em volta. Pronto. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer essa região de fora inteira. Vou descer até o centro, separando uma pétala da outra. Tá vendo? E aqui, eu venho com o meu pincelzinho de lado, deixando riscadinho. Coloco o excesso de tinta aqui em cima e venho riscando com o pincel de lado, tá? Vamos fazer isso para as demais, olha só. Coloco aqui o acabamento primeiro, preencho, né? Termino o preenchimento. Essa pétala está embaixo dessa, então, não preciso descer, para aí mesmo. Aqui eu desço ela até o centro. E vou puxar esse branquinho aqui, deixando ele riscadinho. Mesma coisa. Faço o preenchimento aqui, da parte de fora. Vou seguindo aqui o meu risquinho. Acho que ainda dá pra ver que tem um risquinho aqui. Em casa, eu acho que ainda dá pra vocês verem. Então, eu venho seguindo aqui meu risquinho, pra eu colocar essa pétalazinha em cima dessa. Coloco mais um excessozinho aqui de tinta, né? E puxo, deixando riscado. Vamos para essa última. Terminar o preenchimento. Busca deixar a parte de fora arrumadinha.
e risca aqui para dentro. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. E essa também está pronta. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de branco, só para eu separar melhor essa que está aqui em cima. Essa outra florzinha aqui do lado, ela será feita desse mesmo jeito, viu? É a mesma coisa. Aí, você olha direitinho essa, porque a outra você vai fazer em casa, treinar um pouquinho. Vou preencher essa região aqui, ó, com o amarelo ouro. Se você for fazer essa outra sozinha e tiver dificuldade, é só você voltar um pouquinho o vídeo e fazer junto, né, com a pintura dessa aqui, que as duas são muito semelhantes e a pintura é do mesmo jeito. Vou pegar aqui um cerâmica, pincelzinho 0, como é um espaço pequenininho, mais delicadinho, eu vou com o pincelzinho 0, tá? Aí, eu venho aqui, fazendo o acabamento aqui. Não aparece muito, mas é assim mesmo. Vou passar aqui, contorno. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel e vou trazendo, ó, para cima. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Pronto. Pra deixar assim manchadinho, não emende muito não, deixa manchadinho mesmo. Agora, aqui um branquinho. Os pinguinhos com branquinho. E a sua florzinha está pronta. Olha, gente, às vezes sobra uns cantinhos assim, né? Você pode vir aqui, ó, e arrumar. Quando você vê, você corrige, tá? Não deixa assim de qualquer forma, não. Fica bonitinho quando a gente faz. Quanto melhor o acabamento, mais bonito o nosso trabalhinho, tá certo? Na pintura do meu moranguinho, eu vou passando logo aqui amarelo ouro. Essa região aqui, próximo às sépalas, ou encostando nas sépalas, né? Eu vou colocando ele, pintando mesmo. Vou puxar até um pouquinho aqui mais longo, o espaço de emenda dos tons. Deixa eu passar aqui também. Também é um moranguinho assim, bem fantasia. E trazer um pouco mais por aqui. Pronto. Eu vou terminar essa polpa toda com vermelho tomate. Tudo aqui eu vou terminar com vermelho tomate. Começar logo com as emendas, tá? A emenda dos 2 tons. E eu vou puxar bem o vermelho sobre o amarelo. Vai ficar esse toque assim mais alaranjado. Pronto, vou preencher tudo isso aqui e volto. Toda a base já aqui pronta, eu venho com um pouquinho de vinho aqui embaixo, na região que vai de encontro ao chão, precisa, né, de uma sombra
não vem luz do chão, então a gente já pensa assim, vou escurecer porque do chão não vem luminosidade. A luminosidade vem de cima, dos lados. A parte que vai para o chão eu posso escurecer com tranquilidade. Passar aqui essa boa porção de vinho. Subir um pouco. Trazer um pouquinho para cá também. Nessa curvaturazinha aqui eu vou colocar um pouco. E eu vou sair distribuindo uma porçãozinha em cima dos pontos das sementes ou frutas, né? Depende de como você chamar. Um pouquinho para cada um. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincelzinho, por sinal, o pincel número 14, e vou espalhar. Deixa eu pegar um toquezinho mais para alguns lugares. Serão poucas sementinhas. Deixa eu colocar mais uma aqui. Agora eu vou lavar o pincel e vou pegar o branco. A luminosidade nós vamos colocar para essa região aqui mais clarinha, mais acima, tá certo? Aqui, já espalhando. Essa luz, ela fica entre, né? Os espaços que caberá a gente colocar nossas sementinhas. Trazer por aqui. Deixar levemente manchadinho. E vou também colocar excessos. Deixar uns brilhinhos mesmo. O pincel é grande, aqui que eu tô usando, é um 14. Eu sugiro que você use um menor, tá? É como se a gente estivesse definindo
uma caminha, uma casinha para esses pontos que levarão que guardarão as sementinhas. Deixa eu colocar esse branquinho assim, meio manchadinho. Para tirar esse ar de muito lisinho da polpa da fruta. Pronto. Agora eu vou pegar um pincel menor. Deixa eu ver, deixa eu procurar um pincel menorzinho aqui. Pincel número 2. Pegar aqui o ocre ouro, pode ser mostarda. Pode ser o amarelo canário, enfim, uma cor que tenha bastante branco. E vou, olha, colocar porçõezinhas nessas corvinhas. Uma pinceladinha para cada um cantinho desses. Pincelzinho zero, o vinho. E vou fazer um contorninho. Aí, eles ficam bem mais marcadinhos, né? Com esse contorninho, olha. E vou colocar para todos, independente de onde eles estejam, em lugar de maior luminosidade ou de menor luminosidade. Os que estão mais para a luz ficam em melhor evidência. E levarão um brilhinho. Vou acentuar um pouco aqui. A luz em algum lugar. Pronto. Vou deixar aqui a continuação do morango para depois e vou preencher aqui esse lacinho. Eu vou preencher esse lacinho inteiro com o verde pistache, menos um enfeitinho, o moranguinho, né? Tudo isso eu vou preencher com verde pistache e volto pra gente detalhar.
Peguei aqui o verde pinheiro e vou fazer umas sombras. Passar aqui embaixo do moranguinho, puxar um pouco, separando aqui o laço da fita que fica solta. Vamos descer por aqui até encostar na cabecinha. E escurecer um pouco essa região aqui embaixo. Esse é o pincel 2, viu? Número 2. Vou fazer o mesmo com esse outro lado. Deixa eu vir escurecendo logo essa parte aqui. Escurecer aqui em volta do moranguinho. E separar essas duas porções. Pronto. Deixa eu pegar um pouco de branco. E vem aqui. Por aqui também. Vou colocar uma porção do branco. E vou colocar aqui. Nessa pontinha. Fazer um contorno por aqui. Pegar o verde pinheiro, pincelzinho 0. E vou arrumando assim esses cantinhos, ó. Aqui o contorninho. Não vai contornar o seu laço inteiro, não precisa. Só um cantinho aqui, outro ali. Para deixar ele mais definido. Aqui é região de luz, mas não quer dizer que você não possa contornar, tem problema nenhum. Arruma os cantinhos. Contorna também um pouquinho aqui em cima. Se quiser, você pode puxar uns contorninhos aqui. Nessa região mais escurinha. Não precisa subir muito, não. Essa parte eu vou deixando assim. Pegar aqui o pincelzinho número 2 e vou pintar esse moranguinho. Vamos pegar aqui o vermelho, o mesmo vermelho do morango grande, vermelho tomate, ou o vermelho que você tiver aí na sua casa. E eu vou encher aqui o meu moranguinho. A pintura do moranguinho, pequenininho assim,
é bem tranquila. Eu sei que ele é pequenininho, mas você não precisa se preocupar porque é bem fácil. Todo o preenchimento dessa região da polpa. Vou pegar um pouquinho de branco. Colocar aqui de um lado, umas batidinhas. Com o pincelzinho zero, vou pegar aqui um tom escuro. Pode ser o vinho, pode ser o preto, pode ser qualquer tom que vai aparecer direitinho. Até mesmo o verde pinheiro, você pode estar colocando, tá? Os pinguinhos. Deixa eu ver se o vinho vai aparecer o bastante para mim. Eu creio que sim. Pronto. Com o pincel zero mesmo, eu venho aqui, olha, fazendo sepalazinhas. Uma pinceladinha para cá, uma pinceladinha para cá e preencho. E o mesmo com todas elas. Agora, eu quero verde pistache. Coloco as luzes. E o moranguinho está pronto. Eu vou preencher agora as perninhas com o salmão bebê, tá bom? Preencher tudo aqui, que faz parte da pele, com o salmão. Agora, com um pouquinho de chocolate, eu vou escurecer as perninhas aqui, a sombra dessa saia, né? Vamos puxar esse chocolate aqui para baixo. Escurecer aqui também. Aí, você vai só observando aí os cantinhos onde eu tô colocando esse chocolate. Você não tem chocolate, você coloca marrom, uma quantidade ainda menor, tá? Pra não ficar escuro demais. Pronto. E vou escurecer um pouquinho aqui dentro também. Vou para o pincel zero, o chocolate mesmo. E vou deixar bem melhor separado aqui, ó, fazendo o contorninho. Como é muito clarinho, aí eu prefiro contornar essa região, principalmente aqui embaixo, que é muito escura. Encostando o chão. Aqui eu vou contornando também. E veja que eu tô fazendo um contorno mais, né, mais completo. Deixa eu esfumaçar um pouco isso aqui.
E o meu contorno vai ficar por conta do morango aqui, vai ser melhor. Deixa eu passar um pouquinho do chocolate aqui, marcando. Deixa eu pegar o vinho. E deixa eu pegar o verde oliva escuro e arrumar aqui. Pronto. Essa parte aqui de baixo do sapatinho, eu vou passar o vermelho. Vou preencher essa região aqui toda de vermelho. Aqui, esse lado todinho. Nessa hora, a gente vai arrumando aí os contorninhos. Esse é um pincel número 2, redondo. Tem um pelinho macio, é um pelo de Marta, esse aqui. Pode ser muito bem substituído por pincéis escolares de pelos macios, os que são bem baratinhos. Pronto, a sapatilhazinha. Deixa eu pegar aqui o verde pistache, vou colocar aqui. Essa porçãozinha aqui, ela será com esse verde. Pincel 0, verde pinheiro. E o contorno. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui, essa parte aqui de dentro. E arrumar o vermelhinho aqui. E vou usar o verde pinheiro também para o contorno, né? Desse lado. Pronto. Vou colocar umas bolinhas branquinhas. Uns pinguinhos. Olha, gente, o tamanho de impressão, né, adequado para esse desenho é uma folha A3, viu? Eu vou preencher aqui agora essas sépalas. Eu venho colocando nessa região aqui de dentro o verde pinheiro. Vou crescendo ele.
E venho com o verde soft. Aqui a gente já ganha uma separação das folhinhas de baixo e traz luz para a nossa folhinha de morango. Nossa sepalazinha, né? Vou pegar aqui meu pincelzinho zero. E vou deixar assim, olha, uns excessozinhos. Vamos emendar aqui a parte de dentro. E a região de fora deixa assim mesmo. Mesma coisa para essa aqui. Isso aqui faz parte da folhinha. Vamos pintando essa região aqui de dentro. Vamos terminando aqui a de fora com esse verde que tem muito branco, quase branquinho. Deixa eu colocar ainda mais. Pronto. E deixa eu marcar um pouquinho aqui, ó, o centro aqui dessa folhinha. Puxar um pouco aqui do soft. E com o zero, vou colocar aqui um excessozinho. Para deixar clarinho mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. E emendar um pouco aqui, ó, a região de dentro. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do verde pistache. E vou colocar aqui. Isso aqui é um dos enfeitezinhos que pertence ao vestido. Ele precisa ter um pouco do verde pistache. Deixa eu seguir aqui por essa última sepalazinha. Essa aqui eu vou preencher ela inteira com o verde pinheiro. E com o verde soft. Vou fazer um contorninho aqui. Emendando ele na parte de dentro. As sepalazinhas, elas ficam dessa forma. Aliás, deixa eu pegar aqui um pouquinho do verde oliva escuro para fazer uma profundidade aqui dentro. A separação da porção do vestido com a sépala do moranguinho. Prontinho. Agora, com chocolate, eu vou preencher aqui, olha, o cabelinho. Essa parte eu não vou preencher tudo não, viu? Eu vou preencher essa parte aqui de trás do cabelinho, só essa região. Essa parte aqui eu só vou preencher depois de fazer o rostinho. Agora, eu vou trazer um pouquinho de preto. Olha, gente, eu tô trazendo preto aqui, viu? Mas você pode estar trazendo
terra queimada, sépia, rústico, qualquer tom assim escuro, você pode estar trazendo, né, para colocar aqui de sombra para esse cabelinho, viu? Só deixa riscadinho, não emende demais não. É o cabelinho, né? Aí a gente risca mais, deixa mais riscadinho mesmo. Colocando aqui a sombra e vou puxando ela, formando mesmo já essas porções, separação de porções. Aqui. Deixa todo riscadinho. Se você quiser colocar uma luz muito marcada e tal, aí você pode estar colocando até um pouco de branco, você pode colocar ocre e ouro, amarelo canário, enfim, qualquer tom que venha trazer aqui uma luz, que seja bem mais clarinho, né? A minha eu vou deixar ela assim, bem mais escurinha. Então, não vou me preocupar com isso, não. Deixa eu perder um pouquinho isso aqui. Essas porções aqui de cabelo, que eu penso que vai ficar melhor. De mechas, né? Pronto, vou deixar bem assim, essa parte aí atrás. Agora, eu vou fazer a pintura da saia. E a saia será toda preenchida com o vermelho tomate. Ou o vermelho, né, que você tiver em sua casa, viu? Tudo aqui será preenchido de vermelho. Agora, com o vinho, eu vou escurecer aqui embaixo. Colocar sombra por aqui, não é? Nessa região mais adentro. Por toda essa região, lado a lado, tá bom? Deixa eu esfumaçar esse vinho aqui para baixo. E nós temos também que pensar aqui, ó, nas sombras da dobra, né, do tecido. Aqui. Toda essa região precisamos escurecer. Deixa eu trazer esse vinho até aqui embaixo, esfumaçar ele. Fazer o mesmo para cada uma dessas porções. Mais um pouquinho aqui. E eu vou escurecer um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um toquezinho nessas curvaturas assim mais acentuadas, tá? Pronto. Se você quiser colocar um branquinho, você coloca. Eu não vou colocar, não. Eu quero mais escurinho, assim, mais marcado mesmo. Assim, branco de luminosidade, por exemplo. Clarear um pouco aqui, nessas regiões mais assim. Mas eu vou deixar a minha assim, escurinha, bem escurinha mesmo. No toque mesmo só do vermelho. Vou pegar, então, o branco, pincelzinho zero. E o detalhe do sapatinho terá também aqui na saia.
fazer algumas bolinhas irregulares aqui em cima. Você pode colocar menos, mais, mas não coloque grande, elas muito grandes, não, tá bom? Pronto, penso que já esteja bom. Vou preencher esses detalhezinhos aqui, olha, com verde pistache. Tudo preenchido, eu venho aqui com um pouquinho de verde pinheiro. Fazer o contorninho, eu vou puxar um pouquinho. Aqui. Tô colocando aqui com o pincel zero para eu não manchar. Isso aqui são detalhes que tem na roupinha dela. Deixa eu fazer todo esse contorninho. Você usa aí na sua casa, tá? O pincel que você tiver mais facilidade de fazer. Eu não tenho mãos mais, assim, tão firmes. Então, eu prefiro usar, né, um pincelzinho menor e fazendo assim bem devagar, eu acho que me ajuda mais. Então, fica de cada um. O preenchimento eu fiz com pincel 2, chato, aliás, pincel 2 chato. E aqui, né, deixa eu ajeitar aqui. E então, o pincel zero, o redondinho mesmo. Deixa eu puxar aqui, ó, emendar melhor. Esse daqui é um 2 redondo. Só os detalhezinhos mesmo aqui, para essa roupinha. E aqui eu vou fazer o contorninho com o zero. Eu vou sempre tentando unir um pouco os tons. Agora, eu vou pintar tudo isso aqui, ó, o rostinho, o bracinho, a mãozinha aqui embaixo. Eu vou pintar tudo isso aqui com o salmão bebê e volto pra gente detalhar, tá bom? Tudo preenchido, eu vou pegar aqui um pouquinho de rosa escuro e colocar na bochechinha. Esse rosa escuro eu vou trazer por aqui, nessa região. E aqui. Aqui tá mais livre, é bem mais tranquilo, né, de colocar. Espalhar um pouco mais aqui. E escurecer um pouquinho mais aqui, bem rosadinha. Essa bochechinha aqui, a gente deixa ela assim livre. Essa daqui, ó, a gente aproveita o risquinho aqui do lado da boquinha pra fazer, viu? Agora, eu vou pegar chocolate, você pode pegar marrom, pode pegar a cor que você tiver assim, voltado para um tom mais marrom. E vou escurecer, principalmente aqui embaixo do cabelinho. Lembra que o cabelinho dela também é chocolate, né? Mas não vai se emendar não, tá? Porque aqui a gente já tem essa base. Aí fica mais suave, não fica o mesmo tom, não. Aqui, escurecer bem a pele. Aqui também vou escurecer bem. Deixa eu passar aqui.
Vou pegar um pincelzinho menor, número 2, pra eu passar, ó, aqui no pescocinho. Aqui embaixo, na parte de baixo da mãozinha, eu vou passar um pouquinho, deixando a região de cima clarinha. E vou fazer o mesmo aqui. Olha, gente, eu precisei parar, tá? E minha bonequinha, ó, secou tudo por aqui. Eu tô com facilidade, né, de continuar minha pintura. Mas aí na sua casa, cuidado pra você não borrar. Eu sugiro que você imprima ela no tamanho grande, assim, porque a minha é só uma mostrinha pra vocês, né, de como fazer a pintura dela, então é pequenininho. Mas aí na casa de vocês, vocês imprimem um pouquinho maior, folhinha A3, ou até maior que isso, o tamanho que você achar que vai ficar bom no seu paninho de copa, seu conjunto de cozinha. Deixa eu escurecer aqui embaixo. Pronto. De sombra com esse chocolate já está bom. Agora com o preto, eu vou usar o preto, gente, aqui em cima para fazer o contorno. Eu quero mesmo ele mais marcado, tá? A parte aqui, ó, de baixo, eu já vou contornando. Mas essa parte onde vai encostar em qualquer coisa que eu ainda vá pintar, eu vou deixar ainda pra depois, tá? Aqui. Aqui em cima não, e nem aqui. Nem essa região aqui. Vou contornar aqui, olha. Trazer aqui o risquinho. Pronto. Eu vou fazer aqui o risquinho do nariz. É delicadinho mesmo, viu? Marque demais não, deixa bem delicadinho. Da boca. Deixa eu marcar aqui mais larguinho. E vem aqui, se der, mais fininho, né? Porque às vezes a gente coloca o pincel e faz um borrãozinho. A posição aqui pra mim tá ruim. Mas vamos lá, né? Já não me entendo com contorno. E a posição não estando boa, mas é bom, porque contorno é chatinho. E aí eu vejo a dificuldade de vocês aí em casa. Pronto. A boquinha, eu vou só preencher esse cantinho aqui com pretinho, tá? Eu não vou colocar vermelhinho, só enfeitando, não. É pequenininha, eu vou deixar assim, já tudo escurinho. Sobrancelha aqui, eu vou marcar também com o pretinho. Mais marcadinho. Deixa eu passar aqui, ó, só uma marquinha. Aqui, vindo de encontro ao cabelinho. E deixa eu passar aqui assim. Para lá o cabelo.
Vamos pintar, então, os olhos. Eu vou começar colocando branco aqui. E aqui. Vou fazer o mesmo desse lado. Essas quininhas, eu coloco o branco. Gente, eu vou encher tudo isso aqui com preto, preto mesmo, tá bom? E agora, com o branco, eu vou fazer uma boa luminosidade aqui e aqui. Olha só. E venho trazendo, tá? Clareando bem essa região aí de cima e vou descendo. Mas não chega embaixo, não. Deixa a parte de baixo escura, escura, tá certo? Pronto. Agora, vamos voltar ao preto. Aqui, olha, eu vou fazer assim. Eu coloco aqui o pretinho e perco ele no preto que já estava aqui. Coloco o preto aqui na região que clareamos. Venho trazendo e perdendo no preto puro que já estava aqui. Deixa eu aumentar mais. E aí, a gente vai olhando mesmo para tentar deixar tudo no mesmo tamanho. O próximo, pelo menos, né? Bom, gente, agora vem aquela luta de novo. Contorno. Eu vou contornar aqui tudo isso, tá? Contorninho simples. Depois a gente puxa os cílios. Mas eu vou contornar tudo. E depois eu volto, tá certo? Fiz aqui o contorninho. E aí, eu vou puxar, olha. Cílios. Do outro lado, vou tentar puxar razoavelmente parecido, tá certo? E como eu vou colocar a mão no meio, então, não adianta, né? Tá gravando. Pronto. Agora, deixa eu colocar aqui branco. Eu vou colocar um pinguinho. Eu vou colocar um pinguinho. Eu vou colocar um grande, um bem maior. Deixa eu ir colocando aqui, quero ele bem maiorzinho. Outro aqui. Deixa eu crescer mais ainda esse aqui. A gente vai olhando, né, e vai arrumando. E aqui embaixo, nesse pretão mesmo, eu vou colocar um risquinho. Pronto. Vou deixar minha pinturinha dessa forma.
Agora, gente, eu vou encher aqui o cabelinho inteiro, tá? Todo o restante do cabelinho com chocolate. E volto, então, pra gente, né, colocar as luzes. Aliás, no cabelinho eu só vou colocar a sombra, pra gente colocar as sombras. Vou pegar aqui um pretinho, peguei o pincel número 2 e venho aqui de lado. Olha, deixar bem escurinha aqui essa região. Eu vou deixar também com uma boa sombra esse cantinho aqui. Vou tirar daqui, ó. Os risquinhos, pra gente ter uma ideia, deixar assim bem riscadinho, né? Pra parecer mais, lembrar mais cabelinho mesmo. Os fios, as mechas. Aqui. Deixa eu passar aqui o pretinho aqui, contorninho. Aqui eu vou também tirar uma mechinha bem marcada. Deixando assim bem riscadinho. E quero deixar escuro mesmo, viu? Bem mais escurinho. Aqui, esse olhão preto, né? Ele pede um cabelo mais escurinho. E aqui eu vou subir também os risquinhos. Vou pegar aqui de cima, olha, risquinhos que vem de encontro às mechinhas que já estão saindo aqui de baixo, tá certo? Olha só. Escurecer aqui, onde tem o lacinho, e vou puxando aqui assim, ó. Deixando riscadinho aqui. E vou marcar bem essa mechinha aqui. Essa parte aqui embaixo. Pronto, só aqui o pincelzinho 0, pra eu arrumar um pouquinho aqui. Por aqui. E vou tirar também um contorninho aqui. Deixa eu puxar aqui um contorninho mais marcado. Só detalhezinhos assim. Nada mais muito difícil não, viu? Deixa eu ajeitar bem esse contorninho aqui. Se você quiser riscar mais, você risca, tá bom? A minha eu vou deixar dessa forma mesmo. Se você quiser fazer também uns cabelinhos arrepiadinhos, aí você faz. Eu vou deixar bem arrumadinho o cabelinho dela. Eu vou preencher de branco aqui a blusinha dela. Fazer o preenchimento todinho só com branco. E vou colocar uma sombra, um pouquinho de sombra, pode ser com cinza, pode ser com preto. Não vou colocar detalhes demais não, né? A roupinha dela já é muito chamativa por si, não precisa que a gente coloque enfeite mais ainda. Aqui, deixa eu fazer o preenchimento.
pegar um pouquinho de preto, sujeirinha de preto, e escurecer um pouquinho. Veja que eu peguei demais, tá vendo? Aqui. Parte de cima deixa mais clarinha. Pronto. Pincelzinho zero. Eu vou pegar o preto mesmo. E vou aqui, ó. Trazer um contorninho aqui mais marcadinho. E eu vou contornar por aqui também. Pronto. Agora, vamos pintar o nosso moranguinho, né? Eu vou preencher o meu moranguinho também todo com vermelho, tá? Todo preenchidinho com vermelho tomate. Lembrando que você vai usar aí na sua casa o vermelho que você tiver. Eu vou pegar aqui um pincelzinho número 8 e vou preencher essa região aqui toda com o vermelho tomate. Eu vou, então, agora pegar um pouco de amarelo ouro. Eu vou distribuir por essa região mais alta. Aqui. Deixa eu clarear bem a parte mais alta do meu moranguinho, mas eu vou deixar um pouco de sombra para debaixo das sépalas e para a parte de baixo, tá? Essa parte aqui de baixo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui, olha, eu vou trazer um branquinho. Deixa eu clarear um pouquinho por aqui também. Deixar tudo assim, meu manchadinho, tá? As luzes. E as luzes que eu vou colocar aqui, eu vou deixar só para esse lado mesmo. Não vou levar para outras regiões, não. Só aqui um pouquinho na parte de cima e pronto. Vou pegar, então, meu pincelzinho zero. Vou pegar o vinho, colocar aqui uns detalhezinhos com o vinho. Onde tinha, né, as sementinhas ou frutinhas. Aqui. Com ocre ouro. Colocando um pinguinho aqui em cima. Pronto, só isso. Agora, eu vou preencher essa região aqui toda com verde. Eu vou preencher com o verde mais clarinho mesmo, tá? Eu vou preencher aqui com o verde pistache. Os verdes que estão nela serão os verdes que vou usar aqui. Eu não vou usar esse verde aqui de fora, não. Eu vou preencher aqui tudo com verde pistache e volto pra gente detalhar um pouquinho. Agora, um pouquinho
pouquinho aqui do verde pinheiro. Eu venho aqui. Nessa parte aqui de cima também, fazendo uma sombra. Vou escurecer aqui dentro. Vou escurecendo assim um pouquinho essas sépalazinhas, mais daquela de separar uma da outra, sabe? Aqui. Deixa eu passar um pouquinho aqui, essa parte de baixo. E eu vou pegar, gente, um pouquinho de branco. Aí, eu vou passar aqui, ó. Passar aqui. Passar por aqui. Pronto. Vou fazer, então, agora, esse cabinho. Vou fazer com o pincelzinho zero. Aqui, ó. Bem grosseirinho. E com o verde pinheiro. Prontinho. Colocar só assim um pouquinho de branco por aqui. E pra esse moranguinho vai ficar assim, viu? Falta, então, a gente fazer esses detalhezinhos aqui em volta. Esses detalhezinhos, eles são bem tranquilos de serem feitos. Eu vou tentar aqui com o pincel zero. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, dá assim. Vamos inicialmente aqui com o pincel zero, pra você ver a diferença. Venho trazendo aqui, eu tô usando o verde pinheiro mesmo, viu? Essa pontinha fica bem a seu gosto. Você poderia estar colocando aqui, por exemplo, uma bolinha vermelhinha aqui. Ou você pode simplesmente, ó, fazer como um arabescozinho, deixar cheinho assim, mais marcadinho, com o próprio verde pinheiro. Aqui, deixa eu vir puxando isso aqui, cobrindo o risquinho mesmo aqui do meu grafite. E a pontinha a gente deixa bem enlarguecida. E vou fazer isso com os outros. Eu só posso fazer com esse pincelzinho zero. Olha, eu gosto mesmo de fazer com pincelzinhos chatos. Esse daqui é o número 6. Em vez de fazer com o zero redondo, eu gosto de pegar o pincelzinho chato e fazer com ele. Aqui. Aí, eu faço primeiro os risquinhos. Não sei se deu pra ver esse de baixo. Fazer aqui em cima. Aqui. Primeiro vem o risquinho, depois eu faço a pontinha. Deixa eu pegar mais tinta. Geralmente, eu faço assim, faço com um pincelzinho chato, viu? Acho mais rápido, bem mais tranquilo de ser feito. Então, aqui, deixa eu vir aqui pra essa pontinha, principalmente, e eu preencho com pincelzinho zero, de preferência com ele.
Bom, gente, nossa bonequinha aqui, ó, com esses moranguinhos, tá aqui agora toda prontinha. Aqui do lado tem a bonequinha com as peras, né? Olha só, aqui as duas. Uma com peras e a outra com morangos. Para todo caso, ambas estão disponíveis aí para vocês, tá bom? A primeira eu já mandei o vídeo e hoje tô mandando aqui a nossa bonequinha com moranguinhos. Para hoje é isso, pessoal. Logo mais eu trago uma nova ideia pra gente. Beijos, até mais!